Valendo! 8 horas e 11 minutos do dia 1º de novembro de 2025. Eu sou o professor Cleverton, acho que vocês já devem ter tido aula comigo. Se não tiveram, sejam bem-vindos. E essa nossa aula de mecânica dos solos. Eu fui dar uma olhada, claro, na chamada para ver se a quantidade de alunos aqui era incipiente, se havia algum erro no link, né? Pois nós só tem 3 alunos dentro da sala de aula, 2 usuários são meus, né? E provavelmente eu estou entendendo que o número de alunos é realmente reduzido. Para falar a verdade, nós temos 2, 4, 6 alunos matriculados, 7 alunos matriculados nessa turma. E desses 7, 3 estão aqui. Então, infelizmente, menos de 50% de aderência, mas vamos tocar o barco e é isso mesmo. Quem está aqui merece ter uma boa aula. Moçada, Mecânica dos Solos 1, vocês tiveram a sorte ainda de ter o currículo antigo de Mecânica dos Solos 1 e, portanto, dentro das disciplinas teóricas, vocês ainda separaram, né, Mecânica dos Solos 1 de Mecânica dos Solos 2, de obras de terra, de geologia. E porque isso agora fundiu, né, em uma disciplina só, que ficou extremamente pesada. Então, para vocês, essa passagem por mecânica dos solos é uma passagem deveras mais leve, porque essa disciplina é uma disciplina muito importante dentro da engenharia. É uma disciplina que vai explicar desde a terraplenagem até a construção do edifício mais moderno possível, que vai explicar desde a construção de rodovias, a construção de portos, por exemplo, portos e aeroportos. Então, ela perpassa, sem sombra de dúvida, e complementa todos os estudos que estão dentro da engenharia civil. Raramente, vocês podem até me dizer 1 ou 2 exceções aí, mas serão realmente raras, tá? Normalmente elas vão contemplar, ela vai passar por todas essas mesmo, de maneira direta ou indireta, tá? E falar do estudo de mecânica dos solos é falar do estudo do receptáculo final de todas as cargas oriundas da construção, seja das cargas oriundas de um edifício, e esse edifício seja unifamiliar ou multifamiliar, um pavimento ou 200 pavimentos. Carga de 1 tonelada ou carga de 200 toneladas. Seja para uma rodovia, né? O sucesso ou insucesso de determinada rodovia passa muito, mas muito, pela compactação desse solo, pelo estudo da granulometria, dos limites de liquidez e plasticidade, da compactação do solo abaixo. Não adianta você vir com uma camada de CBUQ, por exemplo, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é o mais utilizado no Brasil, e fazer uma camada de 10 centímetros de CBUQ, se o subleito não for preparado, não for adequado. O que vai acontecer? Que você vai ter uma deformação plástica no subleito, e como as camadas do pavimento são flexíveis, isso vai refletir para as camadas superiores, e aí você vai ter um problema nessa camada gigantesca de CBUQ que você aplicou. Então, não é nem economicamente inteligente fazer isso, né? É um estudo. Muita gente às vezes critica, né? Não, o pavimento é porcaria, e tem razão. A questão é o porquê. Por que é uma porcaria? Nem sempre é porque o revestimento, a etapa final é uma porcaria. Estuda a mecânica dos solos, o receptáculo final das cargas, por exemplo, de uma barragem. Se a gente for ver aí nos últimos anos, o tanto de notícia que nós lemos, e até hoje é periclitante, as questões das nossas barragens, né, de todos os tipos de obra de terra, que são obras de contenção, barragens, aterros, certo? Então, é desse seríssimo assunto que eu estou propondo para vocês tratar nessa nossa disciplina, ok? Nós temos... na primeira aula, eu costumo já arredondar algumas coisas aqui. Nós temos aqui... Deixa eu só olhar o calendário aqui, só um segundo.
Temos aqui calendário. Data de hoje, tudo certo. Então, nós temos mecânicas dos solos, aula 1, aula 2. No dia 22, né, nós temos mais 2 aulas. Então, essa disciplina ainda do currículo antigo, né, o que implica em dizer que nossas aulas têm 1h40, então nós temos 4 aulas de 1h40 cada um. Nós vamos passando aqui, né, como é menos gente, o debate é menos acalorado, né, menos gente participa da aula. Espero que eu esteja equivocado, sintam-se à vontade para participar dessa aula, sintam-se à vontade para interagir, para não ficar um monólogo, né? Senão a gente acaba aí num monólogo. Mas, se correto eu estiver, a gente vai acabar vencendo esse nossa grade, nosso currículo, o que a gente tem que passar por isso. Às vezes, antes mesmo do fechamento dessas aulas, a gente vai manobrando aí o nosso tempo conforme for necessário. A gente dilata ou comprime aí as nossas discussões aqui em função do que é obrigatório, né? Essa aula, vocês estão aqui não só pro forma, é porque tem alguns conteúdos que vocês têm que passar por ele, tem alguns conteúdos laboratoriais que vocês têm que ver como funciona, não tem jeito de um aluno do curso superior, de uma graduação superior, não conhecer os requisitos e os parâmetros técnicos de laboratório. Isso é sem chance. Do curso de engenharia ao curso de medicina, você tem que passar pelos parâmetros laboratoriais e nenhum médico vai lá no laboratório laudar nenhum exame de fezes, mas ele tem que conhecer muito bem como é feito. O engenheiro também não vai lá laudar um ensaio de CBR, por exemplo, ou um ensaio de compactação, mas você tem que saber como é que ele funciona. Isso não dá para abrir mão no ensino, sem que o ensino não seja transformado em uma várzea, tá? E não é a nossa ideia aqui na universidade, principalmente não é minha ideia transformar isso numa várzea. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira prática, eu vou transmitir. E como é que funciona aqui, né? Não sei se vocês provavelmente já estejam acostumados nesse ritmo com outros professores, por conta da possibilidade, né? Para possibilitar que vocês estejam assistindo essa aula de maneira remota, é claro, o laboratório tem que vir até vocês e o laboratório tem que tornar-se remoto, tá? Só que o nosso laboratório é físico, é existente, tá? Ele é palpável. E aí, portanto, eu, há alguns anos, fui até esse laboratório e gravei alguns vídeos que seria a mesma coisa que nós faríamos juntos, que eu proporia para vocês. A diferença é que não seria eu mais que faria, né, as práticas. Eu proporia a vocês fazer essas práticas. Então, o que eu tento aqui, né? Eu tento transmitir para vocês de maneira oralizada, falada, tudo que eu percebo ao elaborar essa prática para que vocês tenham minimamente o sentimento, a percepção que eu tive quando estava dentro do laboratório, certo? Então, nem sempre as narrações transmitem 100% dos fatos. E aí cabe a vocês medir se o que foi dito, se o que está sendo dito com o que está sendo visto, está sendo plenamente compreendido em todos os campos possíveis, no campo da compreensão conceitual ou no campo da compreensão sensorial e assim sucessivamente, tá? Sintam-se à vontade para perguntar, ok? Então, vamos para o nosso primeiro vídeo, que será uma prática que normalmente ela não é executada. Só para colocar vocês a par aqui, tá? Todas as práticas que nós estamos fazendo aqui, qualquer universidade federal a faz, tá? Isso é geral. Então, nós pegamos aqui os melhores currículos possíveis para nos basear nessas práticas. Tá? E vi todos acontecendo desde que, né, me tornei servidor público e acompanho recapeamento e asfaltamento e obras de drenagem, tá? Isso tudo é realmente levado a cabo e a sério quando se fazem obras de maior vulto. Às vezes obras de pequeno vulto não, e a gente vai conversando isso ao longo da nossa aula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
todas as práticas aqui são repetidas, com exceção da primeira. Essa primeira prática é uma prática muito simples, diria simplória, inclusive, mas que ela é um primeiro parâmetro para um engenheiro. Então, é muito, muito simples mesmo. E o motivo de ser simples é o que se justifica passar para vocês, que é a identificação tátil e visual de um solo. Não vai te dar índice algum, não vai te dar valor algum de referência, mas vai lhe dar parâmetros para você começar a fazer projeto, para você começar a pensar em orçamento, para você começar a pensar em planejamento de obra. Somente a identificação tátil visual, tá? Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar para vocês algumas práticas, nós vamos discutir aqui algumas práticas que servirão para a disciplina prática, claro, de mecânica dos solos, tá? Nós vamos entrar nos roteiros, vocês já devem ter percebido que nós temos alguns roteiros aí que são trabalhados ao longo dessa disciplina, e essa prática consta no primeiro roteiro, que é a identificação tátil e visual dos solos, tá? Nós temos aqui, para essa prática, nós temos separados aqui 4 vasilhas com 4 tipos distintos de solo. Desde o primeiro, um mais fino, que é um solo argiloso, passando por um solo arenoso, areno-argiloso, por uma areia pura, uma areia média, e um solo orgânico que foi colhido aqui, nessa época, nós estamos... Só para contextualizar, nós estamos na cidade de Uberaba gravando no mês de fevereiro, então é uma época de águas, né? Então nós temos um solo com alguma umidade aqui, um solo orgânico natural com alguma umidade. Contextualizando, para que a gente precisa identificar visualmente? Por vários motivos, né? Obras de pavimentação dependem totalmente da qualidade do solo. Fundações de edificações correntes, grandes, médias, pequenas, também dependem totalmente do solo. E a conformação desse solo, ou seja, o nível de aceitação de cargas ou de recalque desse solo, depende diretamente da granulometria do solo, uma vez que a granulometria do solo interfere na percolação de água, e a percolação de água é função direta do recalque dos adensamentos, tá? Então, a primeira maneira de se ver é a coloração, o que nós já... creio eu que já deu para perceber. E o segundo ponto pode ser medido ou mensurado, não de maneira científica, mas de maneira empírica, que é a aspereza desse solo, tá? Como é que o contato dele com as mãos, qual é a sensação que ele nos traz? Se a gente pegar o primeiro solo, vou pegar um punhado desse solo argiloso, e vou esfregar eles nas mãos. Esse solo é um solo que não incomoda, né? Independente da mão estar mais grossa ou mais fina, mais calejada ou menos calejada, mas ele não incomoda. Ele suja só as mãos, claro, mas não incomoda, é um solo macio. À medida que vai subindo a granulometria do solo, vamos pegar um solo areno-argiloso, né? Ou seja, o percentual de areia é maior no solo. Se você pegar esse solo e a aspereza dele é muito maior. Você percebe a aspereza maior. É claro que isso é uma prática na qual você tem que acreditar no que eu falo, mas não é difícil você achar aí na sua região solos caracterizados desta maneira para você perceber.
Na hora que eu pego uma areia, eu acho que instintivamente você percebe que ela é a pior delas, né? Ela arranha a palma da sua mão. Então, aí já é uma medida de granulometria. Claro que não é uma medida científica, é uma medida empírica, visual, mas nós já conseguimos verificar a granulometria. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria falar para vocês. Lá em fundações, ou na própria aula prática, nós podemos discutir, então, em detrimento, em função da granulometria do solo, qual que é a fundação mais adequada para esse solo? Aí eu pergunto, se eu tenho um solo altamente argiloso, muito fino, que é um solo que eu tenho, além do adensamento imediato, do recalque imediato, eu tenho primário e secundário. Qual é o tipo de fundação mais indicada para esse solo? Seria um radier, que ele aceitaria o recalque? Não, né? Seria uma fundação mais profunda. Para um solo arenoso, qual é a fundação? Dependendo das cargas, uma fundação mais rasa, trabalhar com a sapata, com o radier. Tudo isso vai depender da granulometria do solo e da capacidade de suporte de carga através do ensaio de penetração chamado SPT, Standard Penetration. Mas esse é o assunto lá para fundações. Eu só estou tentando concatenar um assunto a outro para vocês verem que a importância da observação no canteiro de obras, enquanto a gente fala de obras de construção civil simples, é muito grande no que se diz respeito a fundações. Tá? O próximo ensaio que nós podemos ver é como a dificuldade ou a facilidade desse solo se desfazer. Tá? Nós temos aqui, isso daqui foi feito ontem pelo técnico Luiz aqui no laboratório, com um pouco de água, ele moldou essas pequenas esferas aqui, né? E o que eu quero promover para vocês, a sensibilidade, é de perceber a dificuldade para quebrar esse tipo de esfera. Então, colocou água numa quantidade pequena de arenoso e numa quantidade pequena de argiloso e esperou de ontem para hoje moldar e secar. A dificuldade para quebrar é muito grande. Eu tenho que fazer muita força para ele rebentar. Enquanto, na hora que eu pegar do solo com mais areia, ele é mais fácil. Ó. Veja que ele nem estourou com tanta força, né? Com tanta volúpia. Então, não é à toa que a gente tem aí materiais cerâmicos, né? Que é o chamado barro, que é feito da argila, né? As telhas são feitas de argila. Por quê? Porque quando você umedece, né? Esse solo e depois seca ele em estufa, ele cria uma grande resistência. E essa resistência é característica mesmo do solo da granulometria muito pequena, por conta de algumas ligações químicas que ocorrem entre eles. Tá certo? A próxima verificação que nós vamos fazer aqui é ver como é que ele se comporta, cada um desses solos dispersando na água. Para isso, eu vou pegar algumas pipetas aqui, encher d'água e já volto para mostrar para vocês como é que ele vai se comportar. Bom, voltamos, né? Foi ali pegar uma colher, uma espátula e temos essas 3 provetas aí com água. E o que eu quero que vocês observem aqui não é uma corrida para saber quem dos solos vai chegar primeiro, até porque eu vou colocar eles cada um de uma vez. Eu quero que vocês observem as maneiras diferentes que ele se dispersa na água. Tá? Eu vou começar do solo mais fino para o mais grosso, deixando o orgânico para que depois eu faça as considerações finais sobre ele. Tá? Então aqui o solo argiloso, vou colocar uma quantidade de solo aqui dentro, para vocês verificarem a dispersão. Deixa ele decantar. No segundo frasco, eu vou colocar agora desse solo cuja predominância é a areia. Eu diria que esse solo, pela característica que eu estou observando, é um areno argiloso. Agora, no último solo, a areia pura, uma areia média, areia de construção mesmo, né? Tirada lá pela draga no fundo do rio. Independente do tempo, ó, sem esperar a decantação, o que a gente já percebe? Dá para vocês aí, da esquerda para a direita, né?
O último solo que eu coloquei, que foi a areia pura, não é um solo, é areia mesmo, caracterizada, média, veja que ela quase não sujou a água e foi toda depositada no fundo. Então, o escoamento dela foi muito rápido, né? A deposição dela no fundo foi muito rápida. E, enquanto os outros solos, se a gente perceber, quanto mais grosso o solo, mais rápido ele desce e mais limpa fica a água. Então, veja, a água aqui quase, né, quase transparente, quase da sua cor, sem modificação. Aqui essa água foi contaminada em relação à coloração pelo solo, agora essa coloriu muito mais. Por quê? Quanto mais fina a partícula, mais fácil dela se dispersar na água e homogeneizar, né? Aqui nós temos uma mistura daqui para cá, cada vez mais heterogênea ou homogênea se contar para esse lado, tá? Para encerrar essa prática é rápida mesmo, sucinta, e a ideia dela é despertar muito mais perguntas do que respostas para vocês. As perguntas que vocês deverão se fazer quando é que isso tem importância, onde é que a granulometria se aplica, onde eu tenho soluções melhores em detrimento de uma e da outra. Por fim, eu quero mostrar o solo natural, porque normalmente vocês não vão encontrar na obra o solo pronto desse jeito. Isso aqui é um processo que na próxima prática vocês vão entender ela melhor, quando a gente for fazer a granulometria propriamente dita. O solo, ele vem cheio de folhas, ele veio cheio de cascalhos, pelo menos na região aqui que nós estamos. Ele vem com material orgânico, humus, cascalho, folhas, né? E como é que eu vou saber se esse solo aqui, se esse cara, qual deles ele pertence? O que tem aqui dentro para formar esse solo? Eu só vou saber fazendo as separações, que aí é o processo de granulometria. Eu posso adiantar vocês pela coloração, que esse solo está muito mais próximo de argila do que areia. Então, se eu fizesse um ensaio aqui de caracterização com esse solo, e nós vamos fazer, vocês vão perceber, que esse solo aqui tem dentro dele o que nós chamamos de peneiramento grosso e fino, mas é um solo muito mais voltado para a areia, para silt e argila, do que propriamente para a areia, o que é característico da região nossa aqui do Sudeste, né? Na Bahia, nós temos o solo chamado Massapé da Bahia. Esse é um solo muito próximo desse tipo de solo, que é essa cor avermelhada, tá certo? Discutimos em sala de aula no momento da prática, aonde isso se aplica. Beleza? Até a próxima prática. Nos encontramos. Muito bem, né? Espero que vocês tenham compreendido o objetivo dessa prática, que é justamente dar a vocês subsídios para, na hora que vocês pisarem lá no canteiro de obras, seja o tipo de obra que for, vocês já ficarem alerta ao tipo de solo que vocês estão encontrando e, de acordo com o tipo de solo que vocês encontram, quais são as dificuldades que vocês vão encontrar também ao começar as construções, seja elas quais forem, nesse tipo de solo, tá? Eu preciso fazer uma correção pontual ali, onde eu falei num solo argiloso. Na prática, na hora que a gente peneirou esse solo, que é a próxima prática que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, esse solo se revelou um solo extremamente fino, mas ainda dentro do rol das areias. Por quê? Porque uma areia, para ser considerada uma areia, ela vai do grão médio de 4 milímetros até 0,075 milímetros. Todo esse espectro de 4 a 0,075 se encaixa os tipos de areia: areia grossa, média, fina e muito fina. Então, nós tínhamos ali areia muito fina. E a areia muito fina, quando ela se mistura com a argila, que é um solo de degradação, né? Porque todo solo é uma degradação. Um solo de degradação de rochas de base férrea, limonita, magmatita e essas finais ita,
ela tem uma coloração vermelha, né? Avermelhada. Então acaba que essa mistura, mesmo com areia fina, acaba tendo uma coloração avermelhada e induz ao erro de chamar que a predominância desse solo é argiloso, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Eu precisava sim fazer essa correção aqui. E pergunto para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário a respeito dessa prática? Querem que eu faça algum comentário específico a respeito dessa prática? Não? Nesse primeiro momento, acho que não, Cleber, porque é bastante, né, intuitivo ali, a prática está explicando os tipos de solo ali, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, eu entendi bem lá as classificações dos solos lá, beleza? Agradeço seu retorno, Josimar. É isso, é só a questão de saber tipo de fundação que utilizar, né? Eu já até mesmo falei lá no vídeo para vocês, né? Você tem uma fundação muito encharcada, muito fina, talvez as fundações profundas sejam mais interessantes, talvez até uma hélice contínua. Então, isso é muito importante para a estrutura, né, gente? Porque eu fui engenheiro calculista por muitos anos e a gente acaba não deixando de lado esses vícios de falar, de pensar como calculista, né? É um vício trabalhista mesmo, de sempre pensar na parte do cálculo estrutural. E aí a gente já tem essas pré-definições, mas eu falei em vídeo e eu vou repetir, tudo depende do ensaio de sondagem desse solo. Não abram mão de pelo menos um ensaio de sondagem, um SPT de um solo. Sem esse, tudo vai ficar no campo do achismo e determinações por alguns materiais que podem, quando eu falo materiais, literaturas importantíssimas, mas que podem não servir adequadamente em alguns dos casos, tá? Então, isso posto, passaremos para a nossa próxima prática, que é a prática de determinação da granulometria dos solos, justamente para a gente classificar ele em areia, em silt, em argila, não é? Classificar a granulometria desses solos. Eu já falei na primeira prática a importância disso, e é aí que nós vamos adentrar. Só um minuto. Fecha essa. Abre essa. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em algo com esta textura. É separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, ó, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha, que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros, e nessa peneira de 2 milímetros nós passamos o solo nela. Parte do solo
passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros, a gente chama de granulometria de grosso ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100º de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100º de grama, tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras, tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com a determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? Eu também tenho uma tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou. Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas. Tem que esperar ela estabilizar. 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como queira. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer, mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui, deixa eu apertar essa rosca, vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá? E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele, então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande, nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro, então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem 2 pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam
sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido. Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a 19 milímetros, também ficou retido porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12.7. 12.7 já segurou. 12.7 tem um pedacinho ou 2 pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12.7. Que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12,7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Ah, 4,75 milímetros. 94. Opa. Essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, não de cá. Cento e 107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,72 gramas. Então, o fundo, 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática, mas pode acontecer e deve acontecer na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui. Como nós estamos falando de uma balança com precisão de 1/100º de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver?
vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos, desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros, havia parado aquele grosso. E o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo, tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Ó, aproximadamente 407,93, 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino. Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a 0. Mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Ah, tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade. Uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui, tá? Então agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira. Para o jogo conjunto de peneiras, como que é eu. Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo
estourou aí, até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira, o que ela, cada uma delas, reteve. 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui. $8,76. $26,03. A peneira de 0,59. 26,03. Trinta e um ponto 31,68 na 0,42. Duzentos e 68,03. 268,03. Isso foi na peneira 0,18 ou 18 micra. Agora na 0,15. A 0,15, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né? Tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a filmagem. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para a estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora, nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então,
vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8, para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para 2 casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando as massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,35 o percentual acumulado nela e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363,38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem.
Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico. Eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil? Ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço, até a próxima. Muito bem, parte 2, né? Já falei muito bem agora mesmo. Importante aí, antes de eu abrir para vocês fazerem os questionamentos e as perguntas. Gráfico de peneiramento, porque isso cai em concurso assim, igual água, deve cair na prova de vocês, assim, isso jorra, na verdade, né? Quando se vai falar sobre granulometria, por óbvio. O gráfico da granulometria, ele é bem específico. Se vocês perceberam, nós temos um eixo aritmético e temos um eixo logarítmico. Então, muita atenção aos eixos, a diferença entre um eixo. Um é proporcional. A distância entre 1 e 2 é a mesma distância entre 2 e 3, que é a mesma distância entre 3 e 4. Já o logarítmico, não. Basta você fazer o log de 1, o log de 2, o log de 3, o log de 10, o log de 11, o log de 12. Você vai ver que as distâncias vão encurtando o log, o espaço inicial entre o log de 1 e o log de 2 é bem maior do que entre o log de 2 e o log de 3, e assim sucessivamente. Então, muita atenção com relação a isso. A leitura do gráfico, para você saber como o gráfico é acumulado, para você saber o que ficou retido numa determinada peneira, é só pegar o ponto superior menos, na verdade, nesse caso que o gráfico está descendente, o ponto da frente menos o ponto de trás, independente para que lado o gráfico está virando. Então, da frente menos de trás dá o que parou naquela peneira, já que ele é acumulado. Então, assim, isso é muito mais álgebra, né? Isso é muito mais colégio, leitura de gráfico, do que propriamente mecânica dos solos. Mas eu percebo a defasagem, e isso não é uma crítica, é só uma constatação. Eu percebo a defasagem no ensino em determinadas coisas, uma delas é essa leitura gráfica, por exemplo, por isso que eu estou fazendo essa complementação para vocês, tá? Agora sim, alguém tem dúvida com relação à prática, ao executar da leitura do gráfico, aos cálculos, às tabelas, a qualquer coisa que tenha sido apresentada? Não, né? Tá. Não, tá de boa ainda, certo? Tá de boa, tá de boa. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Ô, professor, Fala, Johnny. Só uma dúvida, assim, não é nem uma dúvida, né, mas a curiosidade. Como que garante, né, que o solo não vai perder essa umidade durante o transporte, até fazer o processo de secagem?
como você vai fazer o processo de secagem, se você tem a perda da umidade, não faz diferença, John. Não faz diferença na hora de não. transporte? Ah, não entendi. Não, beleza. Zero diferença. Você vai tirar a umidade, quanto mais ele perder no caminho, menos o forno, abre e fecha aspas, terá de trabalho. Entendi. Entendeu? O problema é quando você tem que dar manutenção na umidade, que nós vamos falar disso na próxima prática. A manutenção da umidade, então, aí não existe uma regra de como manter, mas existe o bom senso. Se você está fazendo um teste numa época em que você tem a umidade do ar alta, por exemplo, dezembro, janeiro, né? Porque sempre chove. Estou falando da minha região, da Sudeste, tá? Que são as épocas de maior incidência de chuva, a umidade do ar estando alta, você não tem aí muita perda de umidade para o ar. Agora, se você está falando de uma época muito seca, o ideal é que você colha esse material e já vá para o laboratório fazer esse teste. Não deixe para o dia seguinte. Porque assim, dependendo da região, igual você falou, né? Tem uma região que é muito úmida, o solo durante uma determinada época do ano é um solo bem encharcado. E outra época já vai ser um solo seco. Perfeitamente. Aí vai dar uma diferença na hora de fazer a análise desse solo. E aí nada substitui. Tinha uma propaganda antiga da rede local afiliada da Globo, para justificar um prêmio que ela dava para jornalistas e publicitários, que falava assim: nada substitui o talento. E é verdade, nada substitui o talento. E eu vou fazer uma adaptação a essa frase de algum publicitário, não sei quem foi. Nada substitui a expertise do engenheiro. Eu estou fazendo um ensaio num solo numa época chuvosa. Então, essa umidade pode ser mentirosa, porque eu vou construir nesse solo apenas na época seca. Então, quer dizer que o comportamento dele, por exemplo, no adensamento imediato, o comportamento dele nos limites de Atterberg, nós vamos falar sobre isso, o comportamento dele na compactação, vão ser diferentes na época que eu vou construir. O laboratorista não vai te falar isso. Sim. O laboratorista vai te dar o resultado imediato. Então, cabe aí a você, então, questionar esse resultado e sugerir que seja feito a época ou outra época, que seja feito outro ensaio para você ver como é que esse solo flutua, como é que a umidade flutua ao longo do ano, né, no solo. Mas até o teste de penetração no solo ele vai dar diferença. Vai, por isso que eu tô falando. Época. O NSPT na época, né, que uma época mais úmida vai ser um NSPT maior, mais baixo, né, e na época mais seca vai ser um NSPT mais alto. Perfeitamente. Então, assim, eu acho que a favor da segurança, você faz o quê? A majora. Usa sempre a pior. Você usa sempre o pior resultado. Exatamente. Pessoal, o Johnny entendeu, não sei se os demais entenderam. O pior resultado é o que lhe trouxer nos cálculos menor resistência. Você tem um SPT de 5 numa época seca, um SPT de 3 numa época chuvosa, o que você faz? Joga o de 5 fora e calcula para o de 3. O de 13. Majora no pior cenário. Sempre pior cenário. Tá vendo, Johnny? Nada substitui a expertise. É isso aí. Vocês têm que conhecer a prática laboratorial, mas tem que conhecer o que às vezes nem a universidade é capaz de fornecer para vocês, que é a expertise, né? Muito bem. Gente, as duas práticas que tinham para a primeira aula foram passadas. O normal seria eu falar para vocês assim: gente, vocês aceitam, vocês topam passar direto para a segunda aula e a gente já tocar e parar mais cedo? Mas hoje eu estou com medo disso. Você sabe por quê? São 7 alunos. Nós estamos com Josimar, Johnny, Gildeane e Eduardo. Nós estamos com 4, passou de 50%. Tá, então vamos assim mesmo. Vocês animam, gente, passar direto ou vocês querem fazer um intervalo de 45 minutos aí? Por mim, pode ir. Pode passar. Juliane escreveu até com separação. Direto, separou as sílabas. Já entendi. Já estamos entendendo. É porque eu dou uma correria aqui, eu estou trabalhando e assistindo a aula ao mesmo tempo. Entendi, mas assim, ficou enfático. Direto. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, para registro de presença e de frequência.
Eu vou pedir para vocês, vou encerrar essa gravação aqui. Vocês têm o segundo link. Vou pedir para vocês migrarem para o segundo link, porque eu faço chamada conforme o registro de entrada e saída do Meet. Então, vocês já estão aqui, já registraram a entrada, vão registrar a saída. A gente precisa registrar a entrada, como se fosse um ponto, né? A gente precisa registrar o ponto de novo lá no outro link. Então, vou agradecer a vocês pela primeira aula e aguardo vocês na nossa segunda aula. Já podem migrar para o link, por favor, que ele está aberto, como era esse, ele já está aberto lá, tá? Fui nada. Espera aí que eu tenho que terminar a gravação.